Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. A sala de transmissão da TV Câmara ganhou o nome de Sala Jornalista Daylor Pinto Varela. A proposta foi sugestão de um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Dulce Rita. A inauguração da placa com o nome do jornalista contou com a presença de amigos e companheiros de trabalho. A placa fixada na porta é um sinal de reconhecimento e também uma homenagem. Essa é a sala de transmissão da TV Câmara, local que agora passa a se chamar Sala Jornalista Daylor Pinto Varela. A sugestão do nome foi proposta por um projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Dulce Rita, aprovado por unanimidade pelos vereadores. Uma cerimônia que contou com a presença de amigos e colegas de trabalho do jornalista Daylor marcou a inauguração da placa. Estiveram presentes os jornalistas Elcio Costa e Dirceu Plenamente, além do advogado Denerval Melo. Nos depoimentos, Elcio e Dirceu relembraram destaques da carreira de Daylor no cenário jornalístico do Vale. Também apontaram a importância da homenagem como forma de eternizar a memória do jornalista intelectual na nossa cidade. O Daylor nós trabalhamos juntos por mais de 30 anos, né? Ele trabalhou comigo no Jornal Diário da região, o Jornal do Vale, e foi um dos grandes jornalistas que eu pude trabalhar e aprender. Daylor era uma figura intelectual, sabe, que nos ensinou muito a todos os jornalistas aqui, foi um grande professor, né? Tinha o seu jeito, sério, né? Mas quando ele sentava numa máquina de escrever, ele era muito mais ele, né? Eu fui amigo do Daylor da época de 1970. Eu tinha um restaurante e ele ali começou a sua vida jornalista. Então, tinha por ele um grande carinho, como tenho até hoje, o respeito e o trabalho que ele fazia. Humildade, seriedade, honestidade, trabalho, coisas que hoje nós não vemos no cotidiano nosso. Eu acho muito importante a gente marcar o jornalismo como um instrumento importante na construção da sociedade de São José, do Vale inteiro. E acho que é importante o poder público valorizar os jornalistas da região, né? Muitas vezes a gente vê valorização de jornalistas de São Paulo, do Brasil, etc., que são importantes, é claro, mas o jornalista da região, aquele cara que ajudou a formar a nossa identidade, a discutir os nossos problemas, eles também têm que ser valorizados. Daylor era nordestino e veio para o estado de São Paulo a convite profissional. Trabalhou na revista Veja e no jornal Folha de São Paulo. Em São José dos Campos, atuou nos periódicos Agora e Vale Paraibano. Ele também teve destaque na carreira literária. Foi poeta e teve trabalhos apresentados no exterior. Em 2001, ele chegou a ser citado no livro 100 Melhores Poetas Brasileiros do Século. Daylor faleceu em abril de 2012 e deixa 2 filhos. A vereadora Dulce Rita dedicou a cerimônia e a placa ao legado jornalístico e artístico de Daylor Varela e a trajetória de luta dele durante o período da ditadura. Infelizmente, ele morreu, ficou esquecido, então a gente tem que resgatar toda a história dele, toda a luta que ele teve no tempo da ditadura, da repressão mesmo. Ele foi um porta-voz que a gente tinha como Porto Seguro para contar o que estava acontecendo. Era um rapaz muito bem formado, então ele foi muito importante nesse tempo de ditadura. E eu achei que esse momento era o momento exato, que nós estamos vivendo um tempo de interrogações, então a gente tem que estar sempre resgatando essa história das pessoas que realmente trabalharam para um país melhor, trabalharam pela liberdade de expressão, trabalharam por uma bandeira social chamada Brasil. A filha de Daylor, que também é jornalista, conheceu a sala de transmissão da TV Câmara que recebeu o nome do pai. O sentimento é de gratidão. E agradeço sim de coração, porque é uma homenagem assim, para o meu pai que tanto lutou pela história de São José dos Campos, trabalhou no jornal Agora, que ele trabalhou no Vale do Paraíba, então assim, eu fico assim, e a sala também de TV Câmara, assim, que é uma área de jornalismo, que é uma profissão assim, que ele adorava, de coração, ele exercia muito bem isso, com as palavras, com as letras, então só tenho assim de agradecer. Vamos começar a semana falando de emprego. Se você está em busca de trabalho aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT, é a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de monitoramento, cabista, consultor de vendas, cozinheiro, monitor interno de alarmes, motorista de automóveis, oficial de serviços gerais,
operador de máquinas e técnico em TI. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cobrança, auxiliar de limpeza e operadora de caixa. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Câmara concedeu a medalha de mérito esportivo ao ex-jogador do São José Esporte Clube, Walter Passarinho. A homenagem é de autoria do vereador Robertinho da Padaria. O ex-jogador do São José Esporte Clube e ídolo da torcida, Walter Roberto Cossenza, o Walter Passarinho, foi homenageado na Câmara. Por iniciativa do vereador Robertinho da Padaria, ele recebeu a medalha Mérito Esportivo Ubiratã Pereira Maciel. A história que vocês tiveram no São José foi muito bonita. Foi muito bonita. Então a gente tem que estar realmente fazendo essa homenagem para as pessoas que deram muita alegria, né, para a nossa cidade. Até hoje fala, né? Acho que passa de pai para filho e vai passando. E sempre falam desse time de 80, sempre falam. Até hoje eu escuto falar desse time. Paulistano, o zagueiro compunha a defesa do time e, na época, a Águia do Vale teve uma sequência de campanhas bem-sucedidas, em especial entre 1979 e 1982, quando conquistou o acesso aos campeonatos paulista e brasileiro. Eu vim de São Paulo em 79 para jogar no São José e, apesar de ter propostas de outros times, eu optei em jogar pelo São José. Apesar dos desafios que qualquer pessoa enfrenta, tenho certeza que fiz a escolha certa. Conheci muitas pessoas que me incentivaram e aprendi a amar esta cidade. Tanto que fixei residência aqui e isso já faz 40 anos. Eu sou um joseense já. Também participaram da homenagem Valtencir Vicente, repórter esportivo da Rádio Piratininga de São José, Ederson José Martins, o Nenê, que representou os companheiros do time, Adilson Silva, presidente do São José Esporte Clube, Walter Roberto Cossenza Júnior, filho do homenageado, e o neto Gabriel Cossenza. Você é um exemplo na fé para mim, você é um exemplo como homem, porque você é o meu grande jogador de futebol. Você é um exemplo como homem ao lado da minha avó, porque vocês estão casados até hoje. Vocês são um exemplo em tudo para mim. Eu gostaria muito de seguir cada passo que vocês podem mostrar ao longo da jornada de vida que vocês tiveram. Vocês são maravilhosos. Fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A segunda-feira será de sol entre nuvens e deve chover em algumas áreas no final da tarde. Máxima de 34 graus, mínima 21. Na terça, o céu permanece parcialmente nublado e a chance de chuva é de apenas 30%. Máxima de 34 graus, mínima 21. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Lembrando que amanhã tem sessão plenária em horário diferenciado, hein? A partir das 10 horas da manhã. A TV Câmara vai transmitir os trabalhos ao vivo. Até a próxima!